Que a votação sobre o porte de drogas para consumo ficou travada mais uma vez no STF, depois que o ministro Dias Toffoli pediu vistas desse processo. Pois é, mas está caminhando lá no Senado uma proposta sobre o mesmo tema, é uma PEC que torna crime a posse e o posse de drogas. Ela deve ser votada já na próxima quarta-feira, dia 13, na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. É por isso que a gente vai lá em Brasília agora saber os detalhes dessa PEC com o Igor Damasceno. Igor, boa noite para você. Essa proposta, ela pode mudar alguma coisa, pode interferir na situação que está sendo discutida lá no STF? Pode sim, viu, Dante? Boa noite a você, também a Rose, boa noite a todos que nos acompanham. Ontem a gente divulgou essa votação que ficou travada lá no Supremo Tribunal Federal. E durante o julgamento no STF, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele foi indagado pelos jornalistas sobre a PEC que criminaliza as drogas, essa proposta de emenda constitucional que tramita lá no Senado Federal. Ontem, o Pacheco ele teve um tom um pouco mais ameno. Ele diz o seguinte: vou aguardar a votação lá no STF para depois resolver essa situação aqui no Senado. Só que hoje de manhã, Rodrigo Pacheco se reuniu com os presidentes das comissões no Senado e se reuniu também com os líderes de partido lá no Senado Federal. E ele foi pressionado pelos partidos de oposição para dar celeridade nessa proposta de emenda constitucional que criminaliza as drogas, inclusive a maconha. Então, hoje, durante a sessão plenária ali no Senado, Rodrigo Pacheco já adotou um outro tom, um pouco mais forte, e disse que essa vai ser uma prioridade. A expectativa é que esse tema seja votado na Comissão de Constituição e Justiça já na próxima quarta-feira. Vamos ouvir o que disse Rodrigo Pacheco. Ainda que aquilo esteja na intimidade, na privacidade de alguém que detém aquilo na sua própria residência, aquilo para chegar à residência de alguém tem uma cadeia produtiva de comercialização que envolve corrupção, homicídio, lavagem de dinheiro, crimes das mais variadas espécies, violência, tomada por organizações criminosas. Ou seja, as organizações criminosas no Brasil estão tomadas e envoltas em função de tráfico de drogas. Não há outra atividade mais lucrativa do que essa ainda no mundo. Então, isso tudo tem que ser considerado. A existência da droga é um perigo em abstrato. A própria existência dela é algo que gera ou deve gerar consequências jurídicas, ainda que sejam consequências jurídicas ínfimas, muito pequenas, porque foi a opção do legislador em 2006, eu concordo com ela, de não ter prisão para o usuário, mas deve ter uma consequência jurídica. O que diz o preceito secundário do artigo? Prestação de serviço à comunidade, frequência a cursos para conscientização do perigo da droga e advertência. Ou seja, é o mínimo que o Estado pode exigir. Bom, lá no Senado Federal, o presidente da CCJ é o senador Davi Alcolumbre. Já o relator dessa proposta de emenda constitucional é o senador Efraim Filho, e os dois defendem a celeridade dessa proposta de emenda constitucional. O que o texto diz? Ele criminaliza o porte e a posse, ou seja, deixar a droga dentro de casa ou andar com ela na rua, independentemente da gramatura, ou seja, independentemente da quantidade que estiver ali. Ou seja, o uso pessoal e o tráfico de drogas seriam totalmente criminalizados conforme esse texto. Aí vocês me perguntam, se a votação que descriminaliza for aprovada lá no STF e essa votação que criminaliza for aprovada no Senado, qual regra vai vigorar? Eu consultei uma especialista em direito criminalista, né, uma advogada criminalista, e ela me explicou o seguinte: quem tem o poder de legislar é o Congresso Nacional. Então, mesmo que o STF aprove essa regra lá na Suprema Corte, se o Senado aprovar uma regra totalmente oposta, então vale a regra do Senado, porque é ele o poder legislativo. Volto com vocês aí no estúdio. Você gostou desse conteúdo? Então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.